Olá, tudo bem? Meu nome é Wellington, sou aqui da Viena Gráfica. Estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a ideia e a história de desenvolver essa caixinha, contendo aí papéis de utilização tradicional, aí, conhecido como papel de rascunho. Bom, esses papéis que estão aqui, colocados dentro dessa caixinha, na verdade, eles têm um propósito. É de despertar em você, editor, no autor, qualquer profissional aí da área do livro, que todo projeto gráfico editorial, ele envolve perdas. Existem as perdas naturais do processo de produção, mas existe também perdas decorrentes de um planejamento mal sucedido com relação ao formato do seu livro. Então todo esse papel que está aqui, disponível para você poder utilizar, para você rabiscar, fazer ali anotações, ele surgiu de uma obra, de um livro, de uma obra editorial com um projeto deficiente. Eu posso dizer que é um projeto deficiente, tendo em vista que o mais caro, aquilo que tem maior valor hoje na gráfica, é a matéria-prima papel. Hoje nós não podemos desperdiçar o papel. O papel ele se transformou em algo de um valor agregado muito alto, para que a gente possa simplesmente descartar uma fita toda de uma folha de resma devido ao projeto do cliente. Então a Viena Gráfica ela se coloca à disposição de todos os clientes para conversar um pouquinho, para trocar uma ideia, no sentido de fazer o melhor aproveitamento desse papel. Então, essa caixinha surgiu para essa finalidade, conscientização. E dentro dessa caixinha, os clientes recebem também este material aqui, que é um guia, um pequeno guia para melhorar o seu projeto. Olha que legal! Então aqui, nesse pequeno guia, nós temos informações que vão ajudar todos os editores, pessoal que trabalha com concepção do projeto, definição de formato, definição de papel. Muitas dessas informações podem ser obtidas apenas consultando essas três partes deste guia. Nós resolvemos trazer aqui de uma maneira bastante sucinta, mas as principais informações para que você, no seu próximo livro, possa utilizar deste material e, com isso, obter o melhor resultado econômico para o seu livro. Nós sabemos que eu amo livro, todos aqui que trabalham com livro amam livro, mas ele precisa ter uma viabilidade econômica, não é verdade? Na hora que você produzir o seu livro e colocar isso no mercado, ele precisa te dar um retorno financeiro para que você possa continuar existindo enquanto empresa, enquanto editor e cada um de nós dentro dos nossos papéis nessa cadeia do mercado editorial, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse pequeno guia, ele diz o seguinte: existem muitas variáveis na produção de um livro. Um bom projeto editorial trabalha com a disponibilidade de papel, seus formatos, suas opções e suas gramaturas. Por isso, a Gráfica Viena preparou este pequeno guia, passo a passo, de como ajustar o projeto de sua obra, tá bom? Primeira coisa que o guia traz é escolhendo a gramatura. Lembrando a todos, que gramatura é a unidade de peso. Então seria quanto pesa, tá certo? 1 metro quadrado de um determinado papel, de uma determinada folha de papel, em gramas, tá bom? A gramatura, ela não está intimamente ligada com a espessura. Você pode ter papéis leves com um corpo alto, ao passo que você pode ter um papel pesado com um corpo extremamente calandrado. Exemplo de papéis pesados, couché. Exemplo de papel aerado, papel que tem aí baixo peso e alto corpo, Pollen Bold.
né? Então, você não consegue ter a mesma espessura de um Pollen Bold 90 e um Couché 90. As espessuras são completamente diferentes, né? O Pollen Bold, obviamente, com uma espessura muito maior do que a espessura de um papel Couché 90 gramas, tá bom? A tabela lá traz como calcular o peso de uma certa quantidade de folhas. Portanto, se você for desenvolver um projeto gráfico e precisar do peso do livro, antes que esse livro exista, para que você possa fazer as suas contas de logística, né, de distribuição, de encaminhamento, o pessoal que faz aí clube de assinatura, que tem um custo na ponta do lápis para o envio desse material, consegue, com a utilização de contas simples de lado vezes quantidade de folhas, vezes gramatura do papel, né, determinar o peso do livro. Então, de uma maneira muito simples, seguindo passo a passo essa fórmula, você primeiro calcula o peso do miolo e depois você calcula o peso da capa. Somando o peso do miolo mais o peso da capa, você vai ter o peso aproximado, com uma diferença muito pequenininha, não vai impactar aí na sua logística em relação ao livro pronto, tá bom? Sem precisar que isso fique fisicamente acabado, para que você coloque isso numa balança e você obtenha essa medida, tá? Então, o peso do livro você obtém apenas usando e consultando essa tabelinha. Uma outra variável, né, do livro são as medidas disponíveis de papel para que as gráficas fornecedoras obtenham no mercado. Então, gente, as gráficas, elas se valem de medidas padrão determinado pela indústria de papel para imprimir a sua obra, né? A obra que você contrata com a gráfica. Não existe infinidade de formatos de resma, né? De formato de folha inteira. Existem alguns formatos e que por isso é mais comum você ver livros 16 por 23, 14 por 21, 21 por 28 e sempre num formato aí que está trazendo na vertical, tá? No enquadramento de retrato. Essas medidas de livro, elas surgiram devido à disponibilidade dos papéis. É lógico que se a gente for puxar uma linha do tempo, lá atrás, quando ainda o livro era feito com pergaminho, com outros tipos de substrato, isso veio se padronizando até os dias atuais, mas fato é que a gráfica ela consegue trabalhar com uma quantidade limitada de opções quando se fala em formatos de papel para buscar junto aos fabricantes e buscar junto aos distribuidores. Isso tanto para folha, né, quando você tem uma gráfica que imprime offset plana, né, folha a folha, como também para gráficas que imprimem em sistema rotativo. Óbvio que existem larguras de bobina e que vão dar um aproveitamento X ou Y ou Z na construção do seu livro, tá bom? Então aqui na tabela, você pode observar com a tabela em mãos que o papel offset, ele tem no mercado, né, é normalmente encontrado, normalmente disponível, alguns formatos, sendo ele 64 por 88, 66 por 96, 72 por 1,2, 76 por 1,12, 87 por 114 e 89 por 117. Então, enquanto nós falamos de papel offset, nós temos no mercado 6 opções de formato. Lembrando que os formatos que eu coloquei aqui é lado vezes lado em centímetros, tá bom? E variação de peso, né? Em peso, o cliente ele pode optar por papéis offset 63 gramas, 70 gramas, 75 gramas, 120 gramas, 150 gramas, 180 gramas e 240 gramas. Lembrando que toda gráfica que for produzir um livro, ela deve se preocupar com lotes, né? Porque lotes de fabricantes diferentes ou lotes do mesmo fabricante com entradas e produção em épocas do ano diferentes
vão trazer papéis ligeiramente diferentes, tanto na sua espessura quanto na sua cor. Por isso que às vezes tem um livro que você está lendo ele, o papel está branquinho, daqui a pouco muda um pouquinho o tom da cor do papel. Houve uma alteração no lote, por algum motivo a gráfica não conseguiu concluir o projeto utilizando-se apenas de um lote de papel, e quando ela completou essa quantidade de folhas, infelizmente aconteceu de que não houve, não bateu a cor, né? A cor ficou um pouquinho diferente. Em se tratando de papel couché, as medidas são 64 por 88, 6696, 72 por 2, 76 por 112, 89 por 117. Já na gramatura, você pode partir 90, 115, 150, 170, 230, 250, 300 e 350. São pesos aplicáveis ao papel couché. Papéis off-white. Papéis off-white nós vamos denominar todo papel não revestido, né, com cor diferente de branco. Tá? Então, papéis off-white são papéis que a cor dele não é o branco tradicional do offset. Pode ser um papel pólen, um papel chamois, um papel avena, um papel Nor-Brite, tá ok? Todos esses que são amarelinho, aquela corzinha creminha, ele é denominado como off-white. E esses papéis, eles têm ainda a característica muito limitada de opção de formatos no mercado brasileiro, tá? Estou falando sempre desses formatos em papel nacional, produzido pela Suzano, produzido pela International Paper. Óbvio que se a gente for expandir esse leque para papéis importados, pode ser que existam outras medidas que não são tão aplicáveis aqui no nosso mercado. No papel off-white, como o pólen, nós temos apenas duas medidas, 64 por 88, 6696. Alguns fabricantes disponibilizam no 87% 14. Então, ó, você ficou preso para desenvolver um livro que vai ser impresso em papel off-white a 3 medidas de papel com uma consideração. E a consideração, aliás, o 64 por 88 só é disponível no Avena. E a Suzano produz no 6696 e no 87% 14, tá certo? Então isso vai possibilitar algumas medidas de livro, muito diferente do papel offset, que você tem 6 medidas de papel para gráfica buscar no mercado. No papel off-white, você só tem 3. E se a gente for falar de papel pólen, só tem 2. Então por isso é importante conhecer essa medida, para descobrir lá no final qual é o melhor formato de livro que vai ser desenvolvido para um melhor aproveitamento dessa matéria-prima. Em se tratando de papel para impressão da capa do livro, o papel tradicional, cartão triplex, ele tem facilmente encontrado em 2 medidas, que é o 6696 e o 77 por 1,13. Você pode ter papel cartão triplex 250, 300 e 350 gramas. Tá certo? Então, é uma faixa restrita de formatos de papel que uma gráfica consegue adquirir no mercado para aplicar no seu livro. Por isso que é comum, como eu já citei, algumas medidas específicas quando você vai numa livraria, numa biblioteca, num lugar cheio, repleto de livros, e você percebe que tudo mais ou menos segue aquele mesmo padrãozinho, aquele mesmo tamanho, tá certo? Uma outra informação que a gente tem nessa tabela é como que você determina a quantidade de páginas de um livro. Numa gráfica industrial, numa gráfica comum, convencional, que imprime offset, que imprime folha a folha, ela vai fazer o processo de acabamento do seu livro baseado em múltiplos, de acordo com o formato da máquina impressora. Então, a máquina impressora da gráfica, ela tem uma determinada capacidade, né, um limite de impressão, que ela consegue reproduzir
algumas páginas na frente do papel, outras páginas no verso do papel, e isso passa por um equipamento conhecido como dobradeira, que vai formar os cadernos. Esses cadernos podem ser de 8, 16 ou 32 páginas. Algumas gráficas vão até 64 páginas. Quando seu livro é formato quadrado, essas páginas são de 6, 12, 24 ou 48 páginas, né? Aliás, esses cadernos, eles têm essas medidas, essas quantidades de página em cada caderno. Então, gente, o livro, ele precisa ser planejado para que tenha cadernos inteiros. Então, se você for imprimir o seu livro, você verifica lá com a sua gráfica, e a sua gráfica naquele formato que você escolheu. O seu livro vai ser feito com cadernos com 32 páginas, como é esse caso aqui. Você sempre, para o melhor aproveitamento do seu dinheiro, para o melhor aproveitamento do seu investimento, é recomendável que esse livro ele tenha sempre uma quantidade de cadernos inteiros. Então, se a gente pegar 10 cadernos, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, 9. 9 cadernos com 32 páginas cada caderno. Então, eu faço 9 vezes 32. Esse livro ele tem 288 páginas. Formato perfeito, quantidade perfeita de cadernos, tá certo? Agora, se ao invés de 288 páginas, o cliente quiser fazer um livro com 300 páginas, né? O que vai acontecer? Se eu fizer 300 dividido por 32, eu vou chegar no número quebrado. Eu vou chegar em 9.375. Então, o que isso vai me dizer? Vai me dizer que a gráfica vai ter que fazer uma entrada adicional, vai ter que gravar chapas adicional, vai ter que ter acabamentos adicionais, vai ter que ter corte de papel adicional, um monte de coisa que vai encarecer seu projeto. Por isso, é muito recomendável que você verifique com a sua gráfica quantas páginas serão utilizadas para formar um caderno do seu livro e você planeja o seu livro sempre com cadernos inteiros. Puxa, mas 32 páginas é muito para um caderno. Ok, nesse caso, você pode trabalhar com 0,5, quer dizer, meio caderno. Você pode ter 9 cadernos inteiros, 9 vezes 32, 288 páginas, mais um caderno de 16 páginas. Então, ao invés de 300 páginas, você desenvolva o seu projeto com 304 páginas, o que vai perfazer 9 cadernos inteiros de 32, mais meio caderno com 16 páginas. Beleza? Com isso, o seu dinheiro vai produzir muito mais numa gráfica, independente de qual gráfica seja, você vai aproveitar melhor o seu recurso, tá? Então, quantidade de páginas sempre deve respeitar a quantidade de cadernos, aliás, desculpe, a quantidade de páginas que cada gráfica usa para formar um caderno. E o caderno, gente, é isso aqui, tá? Eu vou pegar aqui essa folha, vou abrir, pegar um caderno aqui que não foi aberto ainda, aqui ó, vou abrir e você vai ver que o corte do livro, né? O corte do livro, ele se dá apenas no final. Ó, então aqui nós temos 16 páginas na frente e 16 páginas no verso, totalizando 32 páginas por caderno, tá? Então todo livro é feito por caderno ou fascículos, tá bom? Aí na tabela, voltando aqui à nossa tabela gloriosa, o que acontece? Ela traz nessa parte uma tabelinha indicando para você o formato do seu livro, né? O formato mais indicado para se fazer um livro sem utilização de sangra e o formato utilizado para fazer um livro com aplicação de sangra. Lembrando que sangra é quando a área impressa
ultrapassa a borda do livro, do miolo, né? E aí vem então o refilo e descarta aquela parte que você imprimiu além, de forma que o seu livro fique com a tinta até a borda, né? Então, quando você pega uma imagem que vai até a bordinha do livro, que você vai ver que ela passa da borda do livro, do final do livro, isso é chamado na gráfica como sangra. E para você fazer um livro que tenha essa variável, essa opção de sangramento, né, da tinta, é necessário alocar um papel um pouco maior, porque de fato você vai imprimir uma imagem maior para depois cortar no refilo final. Isso que é sangra, né? Por isso que o papel de alguns livros, de algumas medidas que são sangrados, necessitam de um orçamento específico para que a gráfica possa alocar um papel com uma dimensão adequada para aquele livro sangrado. E quando o livro for apenas texto, um livro de romance, que não tem imagem, não tem vetor, não tem ilustração, e o texto fica afastado da borda, esse é um livro tradicional que não tem sangra, o custo de impressão ele é um pouco menor, porque a gráfica não precisa colocar mais papel, ela utiliza do próprio papel que vai chegar na mão do leitor, do consumidor, para fazer o refilo, tá bom? Então, o livro sem sangra, ele pode, em alguns formatos, ser mais econômico do que aquele livro que traz a sangra. E aqui você tem todas as medidas comuns dos livros, tá? Medidas finais e a indicação de qual é o papel que uma gráfica aí normalmente vai aplicar para imprimir o seu projeto, tá bom, gente? Então, essa pequena explicação aí, ela vem no sentido de demonstrar a vocês, né, nossos clientes aí da Viena Gráfica, nossa preocupação para que você sempre tenha informação de desenvolvimento do seu projeto gráfico editorial de uma maneira de melhor aproveitar toda a matéria-prima, tá bom? A Gráfica Viena, ela está à sua disposição, nossos consultores estão à sua disposição para elucidar dúvidas, para conversar sobre o seu projeto, para fazer ensaio, de maneira que você possa sempre ter o melhor aproveitamento, tanto da matéria-prima, quanto das entradas em máquinas, quanto dos processos de acabamento, para que a sua obra seja sempre um sucesso. Estaremos juntos com vocês em todas as etapas do desenvolvimento da sua obra, do seu livro, desde a criação do projeto gráfico até o momento que o seu leitor, que o seu cliente possa usufruir daquela obra tão importante que foi pensada com tanto carinho, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e a gente se encontra em breve. Até mais!